A fortuna se inclina diante do homem que ousa comandá-la. A hesitação é a verdadeira traição do poder. Força não nasce na calmaria, ela surge nas cinzas, nas perdas que te despem, nas noites em que ninguém vem. Quando tudo se desfaz, o mundo te oferece duas saídas: lamentar ou renascer mais frio, mais lúcido, mais perigoso. Este vídeo não é um consolo, é um lembrete de que ninguém será salvo. E talvez isso seja sua maior bênção. A vida não premia o justo, premia o preparado. O destino não favorece o bom, favorece o implacável. O colapso que você enfrenta agora não é punição, é convite. Convite para matar a versão frágil que ainda busca conforto. Convite para reconstruir com sangue, foco e disciplina o homem que o mundo não consegue dobrar. A partir daqui, não falaremos sobre esperança, falaremos sobre poder, sobre as 12 regras que forjam a versão mais forte, mais estável e mais temida de si mesmo. Respire fundo, a transformação começa agora. Número 1. Disciplina é liberdade. Todo homem fala sobre liberdade, mas poucos a conhecem. A maioria confunde liberdade com fazer o que quer. Dormir tarde, fugir do esforço, viver conforme o impulso. Mas isso não é liberdade. Isso é prisão disfarçada de prazer. A verdadeira liberdade nasce quando o corpo obedece à mente, e a mente obedece a um propósito, quando a vontade domina o instinto. Quando você age mesmo sem vontade, cumpre o plano mesmo sem ânimo, e levanta mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Isso é disciplina. E disciplina é a forma mais pura de liberdade que existe. Porque enquanto os fracos são escravos da emoção, o disciplinado é dono de si. Enquanto eles precisam de motivação, você precisa apenas de direção. Enquanto eles fogem da dor, você a transforma em estrutura. A disciplina é o contrato silencioso que você assina todas as manhãs. Ela diz: eu não sigo o que sinto, eu sigo o que decidi. E cada vez que cumpre essa sentença, você fortalece o império dentro de si, aquele que nenhum fracasso pode invadir. Pense nos grandes homens que moldaram o mundo, guerreiros, filósofos, estrategistas. Nenhum deles nasceu com sorte. Eles se ergueram na repetição, no controle e na constância. Cada ação que parecia pequena, um treino, uma leitura, uma decisão correta, era um tijolo invisível da fortaleza que estavam construindo. A disciplina é o aço da alma. Ela não exige talento, exige escolha. Ela não cobra velocidade, cobra permanência. E é justamente por isso que poucos a alcançam, porque ela pede o que o mundo moderno mais teme: sacrifício. Mas se você quer ser livre de verdade, pare de fugir do peso. Carregue-o, domine-o. E depois que fizer isso todos os dias, descobrirá o segredo que poucos entendem. A disciplina não te prende, ela te liberta do próprio caos. Grave isso em si e declare como um juramento: minha disciplina é minha liberdade. Número 2. Foco é fortaleza. O homem moderno é escravo da distração. Ele desperta com ruído, dorme com ruído e chama esse torpor constante de vida. Mas o foco é a arte esquecida dos fortes. A mente focada é como uma lâmina, corta o que é supérfluo, separa o essencial do inútil e avança. A mente dispersa é como uma folha ao vento, leve, frágil, levada por qualquer corrente. Por isso, se você quer se tornar inabalável, aprenda a proteger sua atenção como protegeria sua própria vida, porque no fim é exatamente isso que ela é. O que você foca, cresce. O que você ignora, morre. E a maioria dos homens morre lentamente, alimentando tudo o que os enfraquece: o conforto, as opiniões, as comparações, as distrações mascaradas de prazer. Foco é o escudo que separa o homem comum do homem inevitável. Enquanto o mundo se afoga em ruído, o homem focado constrói em silêncio. Ele não busca fazer tudo, busca fazer o certo com brutal intensidade. E quando o mundo o olha, já é tarde demais. Ele já se tornou impossível de parar. Para dominar o foco, você precisa aprender a dizer não. Não ao excesso, não à pressa, não ao desejo de provar algo a alguém. O foco não é sobre fazer mais, é sobre eliminar o que não serve à sua ascensão. Cada distração que você elimina é um inimigo derrotado.
Cada minuto que você preserva é território conquistado. E com o tempo, o que era esforço se torna instinto. Você começa a ver com clareza, a pensar com precisão, a agir com propósito. Quando o foco se torna sua fortaleza, nada te toca. Você não é puxado, não é manipulado, não é movido pelo caos. Você se torna o centro, o eixo que permanece imóvel enquanto tudo gira. A verdadeira força não está em fazer 1000 coisas, está em escolher uma só coisa e persegui-la até o fim com devoção, como um monge da própria missão. Declare isso agora, como um pacto com a sua própria mente. Meu foco é minha fortaleza. Número 3. Resiliência é a armadura. Nenhuma vitória é conquistada em terreno estável. As montanhas só se erguem porque suportaram o impacto das forças que as tentaram destruir. E assim também é com você. A cada queda, a vida te pergunta em silêncio: você vai levantar ou vai se tornar pó? Resiliência não é resistência cega, é adaptação consciente. É suportar o golpe, mas aprender com ele. É cair 7 vezes e levantar 8, mas com mais precisão, mais frieza e menos ilusão. Os fracos esperam que o mundo os trate com justiça. Os fortes entendem que o mundo testa, molda e purifica. A dor que você sente agora não é castigo, é instrução. Ela te mostra o que ainda é frágil, o que precisa ser fortalecido, o que deve ser abandonado. E quanto mais você foge dela, mais ela te persegue. Mas quando a encara, ela se curva diante da sua presença. A resiliência é a armadura que te permite atravessar o inferno e sair inteiro. Não porque nada te atingiu, mas porque nada te quebrou. Ela não se constrói lendo palavras motivacionais. Ela nasce no chão frio da realidade, quando ninguém te vê. E mesmo assim, você continua. Entenda, sofrer não é o problema. O problema é sofrer em vão. Transforme cada golpe em lição, cada rejeição em combustível, cada humilhação em foco. É isso que separa os que lamentam dos que conquistam. Quando tudo estiver desmoronando, não peça que o fardo fique mais leve. Peça para se tornar mais forte. Não reclame da dor. Use-a como martelo. Molde-se nela. E quando ela tentar te quebrar, sorria em silêncio, porque você sabe que está sendo forjado. Resiliência é a certeza de que nada te define, exceto a forma como reage. E quando o mundo te vir de pé, mesmo após ter tentado te derrubar, ele entenderá que há algo em você que não se dobra. Grave isso como um código de guerra interior. A dor me fortalece, a queda me ensina, eu sempre me levanto. Número 4. Constância é poder. A maioria começa com força, mas poucos terminam com propósito. O entusiasmo é fogo rápido, aquece por um instante e some na primeira ventania. Mas a constância é o fogo que queima por uma vida inteira. O mundo admira o talento, mas o tempo só respeita a disciplina diária. Porque o talento sem repetição apodrece e o sonho sem rotina morre de fome. A constância é o poder invisível que transforma ações simples em feitos imortais. É acordar quando o corpo diz não. É repetir quando a mente implora basta. É continuar quando ninguém está vendo. A constância é o verdadeiro sinal de grandeza, porque ela não depende de motivação. Ela nasce da decisão. Uma decisão que se renova todos os dias, mesmo em silêncio. Não há vitória sem repetição. Não há maestria sem tédio. Não há poder sem persistência. Os fracos mudam de direção ao primeiro obstáculo. Os fortes seguem, mesmo que o passo seja pequeno, mesmo que o progresso seja invisível. E é justamente por isso que vencem. Porque enquanto os outros esperam sentir-se prontos, eles continuam caminhando. A constância é a ponte entre o início e o inevitável. É o tijolo que transforma a intenção em legado. Não se trata de intensidade, trata-se de permanência. Quem treina todos os dias, mesmo sem glória, vence o que só sonha com o pódio. Quem escreve, quem estuda, quem trabalha quando o mundo dorme, esse constrói impérios que os apressados jamais entenderão.
Entenda, nada que cresce rápido dura, mas tudo que é cultivado com paciência se torna inabalável. A constância te ensina o segredo da eternidade, que o poder não está no início nem no fim, mas na repetição silenciosa do meio. Então, faça disso seu código diário. Mesmo sem força, eu continuo. Mesmo sem ânimo, eu avanço, porque minha constância é meu poder. Bloco 5. A força da solidão. Há um momento na vida em que o barulho do mundo precisa cessar, porque é no silêncio que o homem verdadeiro nasce. A maioria teme a solidão, corre dela como se fosse um castigo, mas os fortes a buscam, porque sabem que nenhum império é construído em meio à distração. A solidão é o campo de batalha onde você se encontra. Quando o ruído se cala, o espelho interno se revela. E ali, sem máscaras, você é obrigado a encarar quem realmente é, sem aplausos, sem plateia, sem desculpas. Os fracos buscam companhia para fugir de si mesmos. Os fortes buscam o silêncio para se dominar. E quando aprendem a estar sozinhos, tornam-se perigosos, porque ninguém mais pode controlar quem já aprendeu a se bastar. É na solidão que os filósofos pensaram, que os guerreiros planejaram, que os reis decidiram. É no silêncio que a mente afiada corta a ilusão e o coração se alinha com o propósito. Não confunda solidão com vazio. Solidão é templo, é laboratório, é forja. O vazio é apenas a ausência do propósito, mas quem tem propósito encontra na solidão a força para seguir. Treine sua mente para suportar o eco dos seus próprios pensamentos. Ali, entre o medo e a clareza, nasce o domínio. Você vai chorar, vai se sentir perdido, vai duvidar, mas se ficar, se suportar o peso do silêncio, descobrirá algo inquebrável, a autossuficiência. A solidão te liberta da necessidade de aprovação, e o homem que não precisa ser aceito se torna impossível de manipular. Essa é a verdadeira liberdade, viver de acordo com sua própria lei, mesmo que ninguém a entenda. Então, guarde este juramento dentro de si, como uma lâmina silenciosa pronta para o mundo. Na solidão, eu me fortaleço. No silêncio, eu me encontro. Sozinho, eu me torno inteiro. Número 6. O comando da energia. A energia é a moeda mais valiosa do universo, e a maioria a gasta como quem joga ouro no fogo. Não é o tempo que te falta, é a forma como você dispersa sua energia que te enfraquece. Cada pensamento, cada emoção, cada gesto tem um custo, e o homem que não controla para onde sua energia flui, acaba escravo do que o consome. Veja ao seu redor, milhares de homens vazios, exaustos, drenados por distrações, por debates inúteis, por pessoas que vivem de roubar vitalidade alheia. Eles reclamam de cansaço, mas continuam alimentando tudo o que os enfraquece. E é aí que começa o declínio. Um homem poderoso não tem energia de sobra, ele tem energia direcionada. Ele não desperdiça palavras, não gasta emoção com quem não merece, não se deixa arrastar por conversas pequenas nem por conflitos baratos. Ele entende que cada gota de energia gasta fora do propósito é uma gota de força perdida no abismo da mediocridade. Comandar sua energia é aprender a dizer não. Não ao que rouba sua paz, não ao que suga sua presença, não ao que te afasta da sua missão. A energia é a espada invisível que corta o caminho até o topo, mas sem domínio ela se volta contra você. Transforma-se em ansiedade, em impulsividade, em cansaço sem causa. Por isso, vigie o que entra na sua mente. Observe o que desperta emoções dentro de você. O que te nutre, te fortalece. O que te drena, te escraviza. É simples. O que não te eleva, te consome. Durma como um guerreiro em descanso, não como um fugitivo em fuga. Acorde com propósito, não com desespero. Treine com intensidade, não por vaidade. Fale pouco, mas com peso. Movimente-se como quem entende que cada gesto é uma declaração de poder. Dominar a energia é dominar a si mesmo. E quando você domina a si mesmo, nada mais domina você. Então, grave em sua mente: minha energia obedece ao meu propósito. Nada fora de mim merece o que me torna forte. Número 7. O corpo pode sangrar, o coração pode vacilar,
Mas a mente deve permanecer firme como pedra diante da tempestade, porque é nela que o destino é decidido. O homem comum busca vencer fora de si, mas o homem forte sabe que a verdadeira guerra acontece dentro, e só quem vence a si mesmo é capaz de vencer o mundo. A mente inabalável não nasce do acaso. Ela é forjada na dúvida, temperada na dor e polida pela solidão. Cada vez que a vida te atinge e você permanece de pé, a rocha dentro de você endurece. Mas não confunda rigidez com força. A mente rígida quebra. A mente inabalável se adapta sem se curvar. Ela observa o caos e diz: eu entendo o jogo. Ela sente o medo e responde: você não manda em mim. Para dominá-la, é preciso clareza, saber quem você é, o que você quer e o que está disposto a perder para ter. Sem clareza, a mente se torna refém das circunstâncias, reagindo a tudo, guiada por impulsos, cega pelo ruído do mundo. Treine sua mente como um soldado treina o corpo. Alimente-a com conhecimento, não com distração. Desafie-a com silêncio, não com barulho. Expanda-a com reflexão, não com opiniões. Uma mente inabalável não busca conforto, busca controle. Ela sabe que emoção é ferramenta, não mestre. A raiva pode ser combustível, o medo pode ser alerta, a dor pode ser aprendizado. Tudo depende de quem está no comando. Quando a mente governa, o caos se torna matéria-prima. Quando o caos governa, a mente vira prisioneira. Por isso, repita até que se torne verdade. Nada externo me atinge sem minha permissão. Nada interno me destrói sem meu consentimento. O homem que domina sua mente, domina sua realidade. Porque tudo o que o mundo pode tirar, dinheiro, pessoas, status, é supérfluo. Mas o que o mundo não pode tocar, clareza, propósito, calma, é o que o torna intocável. Então cultive essa fortaleza dentro de si. Leia, reflita, observe, mas principalmente silencie. O silêncio é onde o aço da mente é moldado. Grave isso no seu código. Minha mente é meu castelo. Nenhum inimigo entra. Nenhuma tempestade o derruba. Número 8. O corpo como arma. O corpo é o templo da mente e a armadura da alma. Mas o homem moderno o trata como um fardo, fraco, preguiçoso, viciado em conforto. E depois se pergunta por que a mente se desfaz na primeira tempestade. O corpo é o primeiro campo de batalha. Antes de conquistar o mundo, você precisa conquistar o que carrega seu espírito. O guerreiro que não domina o próprio corpo é como um rei tentando governar um reino em ruínas. Cada gota de suor é uma linha escrita na sua história. Cada dor no músculo é uma lembrança de que você está vivo e crescendo. Enquanto os outros reclamam, você treina. Enquanto os outros dormem, você se fortalece. Enquanto o mundo busca prazer, você busca poder. Não há vitória mental sem sacrifício físico. A disciplina do corpo ensina respeito à mente. O esforço cria humildade. A fadiga cria foco. A dor cria clareza. Quando você se move com intenção, o universo responde. Treinar não é sobre estética, é sobre domínio. É sobre olhar para o peso e dizer, você não me vence. É sobre transformar o seu próprio corpo em uma declaração de força silenciosa, em uma mensagem que o mundo entende sem palavras. Eu controlo a mim mesmo. Coma para vencer, não para anestesiar. Durma para regenerar, não para fugir. Lute para crescer, não para provar. Cada gesto físico é um reflexo espiritual. Quem trata o corpo com fraqueza vive como prisioneiro. Quem o molda com disciplina vive como soberano. Lembre-se, os antigos sabiam o que o homem moderno esqueceu, que o corpo é o elo entre o espírito e a ação. É ele que carrega o peso da missão, que traduz vontade em realidade. Um corpo fraco gera uma mente indecisa. Um corpo forte cria um espírito inquebrável. E quando o corpo e a mente andam juntos, você deixa de apenas existir e começa a comandar a própria presença. Então, repita em silêncio como juramento de aço. Meu corpo é minha arma. Minha disciplina é meu escudo. E enquanto eu respirar, nunca serei fraco novamente. Bloco 9. O legado. Um homem que vive apenas para o presente é escravo do agora.
Mas o homem que pensa no legado se torna eterno. O legado é o que permanece quando o corpo envelhece e o nome se apaga da memória comum. É a marca invisível deixada nos que te cercam, nas mentes que tocaste, nas mudanças que causaste sem precisar estar presente. É o eco que continua mesmo depois do silêncio. O fraco busca aplauso. O forte busca permanência. O aplauso morre com o som, mas o legado atravessa gerações. O homem sábio entende: a vida é curta demais para ser pequena. Cada escolha que você faz, cada palavra que profere, ou constrói algo duradouro, ou se dissolve como pó ao vento. E é aí que o guerreiro se diferencia do sonhador. O guerreiro age como se cada gesto fosse uma semente plantada na eternidade. O legado não se constrói com intenções, mas com repetição, sacrifício e propósito. Ele nasce nas madrugadas silenciosas, nas decisões solitárias, nos momentos em que você escolhe fazer o certo, mesmo sem testemunhas. Cada ato de disciplina é um tijolo. Cada ato de coragem, um alicerce. E quando o mundo finalmente olhar para o que você construiu, ele não verá sorte, verá consistência. Não busque ser lembrado por muitos, busque ser lembrado profundamente pelos poucos que importam. O homem que muda uma só vida já alterou o curso do tempo, mas o homem que inspira outras a se tornarem fortes cria uma linhagem de guerreiros. O legado é a consequência de viver com intenção. Não se trata de fama, mas de influência. Não se trata de ser admirado, mas de ser exemplo. Quando alguém lembrar do seu nome e disser: "Ele me ensinou a não desistir", aí sim você terá vencido a morte. E mesmo que ninguém veja, o universo vê, porque todo ato de força genuína se grava nas leis invisíveis da existência. A história pode esquecer o seu rosto, mas o tempo reconhecerá o seu impacto. Então pergunte a si mesmo: o que eu estou deixando quando me for? E responda com cada ação, com cada decisão, com cada respiração. Porque o verdadeiro homem não busca ser eterno. Ele busca deixar algo que seja. Grave como juramento final deste bloco: eu construo o que me sobrevive. Eu ajo como se minha vida fosse um monumento, e o mundo lembrará, nem que seja pelo silêncio que deixei. Bloco 10. O comando do tempo. O tempo é o juiz mais implacável que existe. Ele não espera, não negocia e não tem piedade. Cada segundo que passa é uma moeda que nunca mais retorna, e os fracos a desperdiçam como se fossem infinitos. O homem comum vive como se tivesse todo o tempo do mundo. O homem forte vive como se o mundo tivesse pouco tempo para ele. Essa é a diferença entre quem reage à vida e quem a comanda. O tempo não é algo que você possui, é algo que te possui, até o momento em que você aprende a dominá-lo. E dominar o tempo não é tentar pará-lo, é aprender a moldá-lo, como um ferreiro molda o aço, com propósito, ritmo e precisão. Todo homem que desperdiça tempo se torna servo daqueles que o utilizam bem. Porque tempo é poder, e poder não é de quem sonha, é de quem age. Acorde com a consciência de que o relógio já começou a cobrar. Cada manhã é uma sentença: ou você cresce ou enfraquece. O mundo é movido por homens que transformaram suas horas em armas. Eles entenderam que o foco multiplica o tempo, enquanto a distração o devora. E o pior inimigo do guerreiro não é o fracasso, é o adiamento. Cada "depois eu faço" é um pedaço da sua alma sendo vendido à mediocridade. Cada "amanhã eu começo" é o nascimento de um arrependimento futuro. Use o tempo como um estrategista, não como um turista. Cada hora deve servir a algo maior: aperfeiçoar o corpo, refinar a mente, construir o império, proteger a paz. Tudo o que não contribui para isso é ruído, e o ruído deve ser eliminado. Os impérios foram erguidos não com pressa, mas com constância e direção. E se você olhar para trás e ver que nada mudou, é porque ainda não teve coragem de tratar o tempo com respeito. Pense nisso. Você pode perder tudo: dinheiro, status, amor, e recuperar. Mas perca o tempo, e nunca mais será o mesmo. O homem que domina o tempo, domina o destino.
Ele escolhe quando falar, quando agir, quando descansar, quando destruir e quando criar. E essa é a verdadeira liberdade. Não viver à mercê do relógio, mas fazê-lo trabalhar a seu favor. Por isso, escreva este mandamento dentro de você. Meu tempo é meu império. Cada minuto é uma lâmina afiada. Eu só corto o que constrói o meu futuro. Bloco 11. Cerque-se de força. Nenhum homem se torna inabalável cercado de fraqueza. Você é a soma invisível das vozes que escuta, dos exemplos que segue, dos hábitos daqueles com quem compartilha o caminho. Os fracos se alimentam de desculpas, riem do esforço alheio, vivem reclamando do peso que nunca tentaram carregar. Eles zombam da disciplina porque ela os lembra do que poderiam ser. E se você permanecer entre eles, logo será um deles. O homem que busca grandeza precisa escolher seu ambiente com a mesma cautela com que um general escolhe o terreno da batalha. Um solo fértil produz guerreiros, um solo envenenado gera covardes. Cerque-se de homens que te desafiam, não que te confortam, de mentes que te elevam, não que te distraem, de companheiros que te puxam para frente, mesmo quando você quer parar. O ferro afia o ferro e o caráter é moldado pelo atrito dos fortes. Tenha ao seu lado aqueles que não têm medo de te confrontar, de te dizer a verdade quando ela fere, de te lembrar da disciplina quando você fraqueja. A amizade verdadeira não massageia o ego, ela te obriga a evoluir. Mas lembre-se, não basta se cercar de força. Você também deve ser força. Torne-se o padrão da sua própria tribo. Seja o exemplo que inspira sem precisar falar. Seja o tipo de homem que, quando entra em um grupo, muda o clima, porque traz foco, direção e presença. A energia dos fortes é contagiosa, mas a dos fracos também. Por isso, elimine as âncoras da sua vida, aqueles que te arrastam de volta ao vício, à procrastinação, à mediocridade. Eles não são inimigos, mas são peso morto, e quem carrega peso morto não chega ao topo. Procure mentores que já trilharam o caminho que você deseja. Ouça os que já caíram e se levantaram. Cresça entre aqueles que veem a dor como sagrado e a disciplina como lei. Nessa irmandade silenciosa não há espaço para piedade. Apenas respeito mútuo, forjado pela luta compartilhada. Porque, no fim, a solidão do guerreiro é sempre acompanhada pelo eco de outros guerreiros. Homens que não precisam se ver, mas se reconhecem no modo de viver. Grave isso. Eu caminho entre fortes, aprendo com os sábios e me torno aquele que outros buscarão seguir. Bloco 12. Torne-se intocável. Todas as regras anteriores apontam para um único destino: tornar-se intocável. Mas ser intocável não é ser imune à dor, é não ser destruído por ela. A dor continuará vindo, as perdas continuarão te testando. O mundo seguirá injusto e as pessoas seguirão falhando. Mas nada disso te moverá, porque dentro de você há algo que o caos não alcança. Um centro firme, silencioso, indestrutível. Ser intocável é compreender que a vida nunca foi feita para ser fácil. Foi feita para ser suportada com honra. É viver em meio às tempestades e ainda assim manter a cabeça erguida. É saber que o medo pode te visitar, mas jamais te dominar. O homem intocável não busca aprovação, não implora reconhecimento. Ele não depende da maré nem das vozes externas. Ele é autossuficiente, autocontrolado, autogerado. Sua mente é muralha, seu corpo, lâmina, seu espírito, fogo calmo. E quando tudo desaba, ele não se desespera, ele reconstrói. Porque entende que o poder não está em nunca cair, mas em levantar-se tantas vezes que o mundo desiste de tentar derrubá-lo. O intocável não precisa provar nada. Sua presença já é prova. Ele não precisa vencer os outros. Ele venceu a si mesmo e, ao fazer isso, se torna livre. Mas cuidado, essa liberdade tem um preço. Ela cobra renúncia, disciplina e solidão. Ela exige que você abandone a versão que reclama, que espera, que culpa, que foge, e que abrace o homem que age, encara e suporta. Ser intocável é a síntese de todas as virtudes estoicas: a calma diante do caos, a constância diante da dúvida, a honra diante do medo. É o ponto em que o sofrimento não te corrompe, mas te purifica. Então hoje, diante de tudo o que você já viveu, pergunte-se: quantas vezes o mundo tentou
tentou me quebrar e eu ainda estou aqui, essa é a resposta. Você já é a prova viva da sua força, mas a partir de agora, decida algo maior. Não apenas sobreviver, transcender, não apenas resistir, comandar. E se essas palavras tocaram algo dentro de você, então faça um pacto consigo mesmo nos comentários. Eu serei intocável. Escreva isso, afirme isso, porque o homem que declara sua própria força diante do mundo já começou a vivê-la. Você não precisa de salvação, você precisa de consciência. E agora que tem isso, nada, nem ninguém, jamais poderá te deter novamente. Você não nasceu para ser comum, você nasceu para ser intocável.